Fala galera do canal SST Online, tudo bem? Me chamo Thiago e estou aqui de novo e hoje o nosso assunto é quais são os 4 gatilhos que acionam ou que sinalizam a necessidade da gente ir de uma análise ergonômica preliminar para sim aprofundar a análise, ou seja, o que faz com que a gente não consiga ficar apenas na análise preliminar para entender atividades. A gente elencou 4 gatilhos, tá? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vou trazer um exemplo muito interessante, então não sai daí, beleza? Bom, como prometido, hoje o nosso assunto é da EP para a IT, ou seja, o que faz com que a gente tenha a necessidade de andar até a IT, tá? Para que a gente consiga entender a atividade de fato e conseguir inventariar os riscos daquela atividade de maneira adequada, tá? Antes, a gente não pode esquecer do que é, né, uma EP, né, o que é a análise preliminar de risco, tá? Então, rapidinho, a gente vai falar nisso sobre outros vídeos, já não falamos ainda, mas a gente não pode esquecer que ela é uma inspeção visual, tá? Ela é um screening rápido, ela é uma triagem, um mapeamento, uma análise de demandas, tá? Então, basicamente, a gente não pode elencar ou dar tanto peso a ela, porque ela é uma inspeção visual de alguém com olhar treinado, que tem uma metodologia, mas que ela não consegue, por sua natureza, se aprofundar em muitos detalhes. E, portanto, quando ela sente que não há condições ali, naquela inspeção visual, naquele screening rápido, né, de entender a natureza da atividade, de entender a atividade de forma profunda, tá? A gente tem que caminhar para uma análise ergonômica do trabalho, tal qual a gente conhece hoje, tá? E o que é que faz a gente, então, ter que caminhar para essa análise ergonômica do trabalho? Primeiro delas é a natureza complexa da atividade, tá? Ou seja, tem atividades que não vai ter jeito, a gente vai ter que, ao fazer essa inspeção, a gente, poxa, eu não consigo entender a atividade se eu não parar, se eu não filmar, se eu não contar o ciclo, se eu não conversar com o trabalhador profundamente com uma amostra razoável, se eu não conseguir visualizar o que ele faz ao longo de todo o dia, os ciclos da semana, como é que está o design da operação, né? A velocidade, o ritmo, ou seja, a gente chegou até aquela atividade de análise e viu que a natureza é muito complexa e, portanto, ali demanda uma análise mais profunda. Eu vou trazer um exemplo clássico, que são atividades de repetitividade, tá? Se você chega num frigorífico, você não consegue, com uma análise preliminar, sinalizar se aquela atividade, se os padrões de repetitividade estão dentro daquilo que se entende como razoáveis ou não, se estão fora, se ele atende às pausas necessárias, se a velocidade e o ritmo imposto está dentro daquilo que se espera as normas internacionais, etc. Ou seja, não consegue, conversando com um ou dois e visualizando 10 minutos o trabalho, entender a natureza da atividade. Quer ver? Eu vou trocar aqui para mostrar para você um checklist OCRA, para você compreender, se você ainda não é muito da área, está começando, está tentando entender ergonomia, para poder fazer para o GRO, olha a complexidade ou olha a quantidade de informações que a ISO, tá, que foi o OCRA que desenvolveu, solicita, a quantidade de informações que ela solicita para pontuar ou para sinalizar se aquela atividade é lesiva ao trabalhador ou não, ou ela é repetitiva a um ponto de orientar para a lesão, tá? Então, por exemplo, olha tudo que a gente tem que entender, por isso que eu digo que a gente não tem condições da gente fazer nesse tipo de atividade uma análise mais rasa, porque a análise preliminar ela é mais rasa, tá? Que é o oposto do profundo, então a gente tem que aprofundar. Então veja, se você olhar na minha tela ali, a gente tem que entender quanto tempo o cara trabalha, aquelas pessoas trabalham, quanto é desse tempo efetivo, quanto não é efetivo, o que tem de pausa, tá?
quanto desse tempo total ele está em trabalho repetitivo, tá? Quantas horas recuperadas ele tem ou não, tá? Que tem a ver com pausas, almoço e hora final de trabalho, tá? Quantas pausas dentro do ciclo, ou seja, as micropausas é possível? Quantas pessoas trabalham naquela função? Qual é o total de peças ou utensílios? Quais são os ciclos dos trabalhadores, tá? Peças por empregado, peças por dia, tá? Se são possíveis breves interrupções, tá? Aí chega na parte que é talvez a parte mais complexa, que são ações técnicas, ou seja, na atividade para cada ciclo, quantas ações técnicas vamos entender nesse primeiro momento por movimentos, ou seja, ele corta, ele empurra, ele solta até na ação técnica, mas enfim, ele puxa, ele traz para perto do corpo, corta e solta. Bom, são 4 ações técnicas, por exemplo. Então a gente tem que contar essas ações técnicas dentro de cada ciclo e pontuar. Aliado a isso, a gente tem que entender a pega da mão, como está o braço, né, as rotações, ou seja, em que postura ele está realizando uma certa quantidade de ações técnicas por cada ciclo, que geralmente é menor do que 30 segundos, tá? Ou seja, a gente tem que entender qual é a força que ele imprime para fazer aquela atividade, e a gente usa, inclusive, a escala de Bohr, que é uma percepção individual dos trabalhadores, tá? E tem outras atividades ainda complementares, usos de martelos ou marretas, se ele usa a mão para golpear, ferramentas vibratórias, movimentos bruscos de arranque ou contragolpes, ou seja, a gente para conseguir... Deixa eu voltar aqui para vocês. A gente, para conseguir entender a atividade, se ela é repetitiva e pode ser lesiva no médio prazo para o trabalhador, a gente tem que avaliar uma série de coisas, tá? Então, esse é um caso clássico de que não tem como, não é possível a gente, numa análise preliminar, sinalizar os riscos daquela atividade, tá? Em contrapartida, tem outras condições. Se a gente for, por exemplo, minhas últimas atividades de ergonomia foram todas ligadas à área de saúde. Vamos pegar ali uma farmacêutica que faz a gestão dos medicamentos da farmácia do hospital, né? Ou seja, ali você consegue entender a atividade, se há manuseio de cargas importantes, perto do máximo recomendado ou não, como é o layout, como são os espaços, se as atividades delas são multivariadas ou são repetitivas, que provavelmente não são, como é que é a questão do mobiliário, né? Iluminação, enfim, ou seja, com uma visita e com uma conversa com as trabalhadoras que ali fazem aquela atividade, você consegue sair daí grandes elementos para entender a atividade e sinalizar e inventariar os riscos daquela atividade, se você tiver uma metodologia que até a gente ensina nos nossos cursos, tá? Mas a questão da repetitividade não adianta, você tem que aprofundar e você tem que gastar um tempo ali, investir um tempo ali para de fato sinalizar se ali há repetitividade ou não, tá? Então, basicamente, essa é uma grande e talvez a principal diferença que a gente está sinalizando aí, tá? A segunda, gente, se já houve uma análise preliminar, já houve uma discussão sobre quais seriam as soluções e essas soluções não surtiram efeito. Ou seja, vamos trazer de novo, as farmacêuticas que operam lá, a farmácia né, havia lá uma reclamação de desconforto na lombar, a gente percebeu que ali tinha uma questão de mobiliário, o banco que ela trabalhava não era o mais adequado, se tentou adaptar o banco e não resolveu. Bom, então tem problemas maiores do que só o banco, talvez os ciclos, os tempos, as pausas, o rodízio que não tem, seja a solução dos próximos eventos. Então ali a gente tem que aprofundar a análise, ali a gente tem que entrar mais a fundo, entender o trabalho, porque só o banquinho não resolveu. Então este é um segundo exemplo, esse é um segundo gatilho de como a gente entende que há necessidade de analisar profundamente. O terceiro e o quarto, tá? Os dois são diferentes, mas estão ligados à mesma coisa, que tem a ver por demanda. Aí, ou o programa médico sinalizou, né? Porque a atividade em si denota risco e, portanto, a gente tem que analisar profundamente, ou ali está sendo uma fonte causadora de acidentes, tá? Então, as duas é por demanda, ou seja, alguém sinalizou a necessidade, né? Tanto o médico quanto os eventos sinalizaram a necessidade
da gente fazer uma análise profunda, entender o que está acontecendo para solucionar determinados problemas. Beleza? Então, gente, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aqui a nossa proposta aqui é a gente conversar rapidamente, se não é aprofundar demais, mas que vocês tenham a visão geral, né? Que vocês consigam entender os mecanismos daquilo que a gente está entendendo, tá? Sobre como será os gatilhos, as necessidades dessa análise preliminar. E aqui eu faço uma observação antes de finalizar, que é o que vai determinar de fato como isso tudo vai acontecer é a fiscalização, não tem jeito, tá? A gente se ampara na Fundacentro, pega os grandes especialistas, vê o que eles estão falando, mas no final das contas é aquilo que a empresa vai ser notificada de se a nossa análise preliminar de fato deu certo ou não. O tempo dirá, e a notificação e os auditores é que vão trazer um pouco, modular esse jeito de fazer as coisas, porque de fato é a fiscalização que modula o andar da carruagem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, só disse tudo isso para dizer assim, ó, a gente entende o modelo, a gente entende os conceitos, a gente entende que vai ser por aí, mas não tem certeza de que vai ser por aí, tá? Então, só queria fazer essa ressalva para que vocês fiquem bem amparados, entendam os conceitos, para que a gente esteja melhor preparado para quando chegar a GRO. Tá bom? Até a próxima e fica bem.